O que a Bíblia diz sobre o bem contra o mal? Entre as crenças mais universais em toda a humanidade está o conceito de o bem contra o mal. Todas as culturas em todas as épocas têm mantido alguma versão dessa luta. As definições dos termos bem e mal variam muito, assim como as opiniões sobre como interagem. Ainda assim, a crença em alguma diferença entre o que é bom e o que é mal permeia por toda a humanidade. Quando todas as opções e ideias são comparadas, apenas a Bíblia fornece uma perspectiva sobre o bem e o mal que é totalmente coerente e totalmente vivível. Isso está em Salmos 25, de 6 a 15. De acordo com a Bíblia, o bem contra o mal não é uma questão de opinião, nem é uma luta equilibrada entre dois seres ou forças. As Escrituras não indicam que os limites do bem e do mal mudem, nem afirma que o conflito entre eles durará para sempre. De especial importância é que a Bíblia não sugere que algumas pessoas são boas enquanto outras são más. Ao invés disso, a Bíblia ensina que o bem e o mal são definidos em referência a um Deus perfeito e imutável. Cada pessoa deve lidar individualmente com a presença e as tentações do mal. As Escrituras observam que todo mal, sem exceção, será finalmente punido e derrotado, e nos diz que há um padrão supremo de bondade ao qual devemos aspirar, um padrão fundamentado em uma pessoa e não em uma teoria. De acordo com a Bíblia, há uma diferença real entre o bem e o mal. Algumas cosmovisões afirmam que todas as distinções morais são baseadas puramente na preferência. O ateísmo, por exemplo, não permite nenhuma base objetiva para definir qualquer coisa como boa ou má. Em um universo sem Deus, existem apenas questões de preferência. Essa é uma razão fundamental pela qual as filosofias que abraçam o ateísmo sempre tendem à violência e à tirania. Não há um senso de autoridade superior e nenhuma razão para moderar os caprichos dos que estão no poder. A ideia de que definir o bem e o mal depende de preferências ou situações é comumente chamada de relativismo moral. As Escrituras rejeitam essa ideia como falsa. A Bíblia define algumas coisas como boas e outras como más. Isso está em Isaías 5:20, Romanos 12:9. Essa dicotomia se reflete no uso da consistência de temas como a luz contra a escuridão. Isso está em Isaías 9:2, Mateus 4:16, João 1:5, Efésios 5:8. O destino final de todas as pessoas depende de se estão alinhadas com um Deus bom ou se estão opondo-se contra ele. Isso está em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Apocalipse 21:8. Discernir entre o bem e o mal só é possível em referência a um único padrão imutável, a natureza perfeita de Deus. Deus não está sujeito à moralidade, uma vez que Ele é a fonte e a referência para ela. A moralidade também não está sujeita a mudanças, visto que a natureza perfeita de Deus é eterna e imutável. Contadores como o dilema de Eutífron falham, pois não distinguem entre um Deus eterno e imutável e as divindades inconstantes da religião grega antiga. Um componente frequente da ficção e da fantasia é a ideia de que o bem e o mal sejam forças igualmente equilibradas e poderosas. De acordo com essa visão, nenhum dos dois está no controle. Qualquer um pode eventualmente vencer. Esse é um conceito do dualismo, que sugere um equilíbrio perpétuo entre a força do bem e do mal. Em alguns casos, o dualismo implica que seres opostos como Deus e Satanás
Estão em um impasse, em uma luta por controle e poder. Algumas cosmovisões ensinam que todo o bem e todo o mal acabarão sendo equilibrados. Isso está relacionado a ideias orientais como o karma, que implica que o bem e o mal são inerentemente desequilibrados, mas que um dia serão nivelados. As Escrituras rejeitam o dualismo como falso. A Bíblia indica que Deus é absolutamente supremo e não corre nenhum perigo de ser derrotado. Isso está em Jó 42:2, Salmos 89:8, Gálatas 6:7. O que Satanás faz, ele tem permissão para fazer, mas não pode agir para dominar a Deus. Isso está em Jó 1:12, Apocalipse 9:1, 27. Biblicamente, o mal está destinado apenas à derrota e destruição. Nenhum único ato do mal escapará do julgamento. Todo pecado será ou pago por Cristo na cruz, 2 Coríntios 5:21, ou por aqueles que rejeitam a Cristo, João 3:36, enquanto experimentam uma eternidade no inferno, Apocalipse 20:11-15.